A história da humanidade sempre foi escrita com sangue, pólvora e, em alguns momentos, com algo muito mais silencioso e letal: a doença. Em tempos de paz, os micro-organismos eram tratados como inimigos naturais, combatidos por médicos, cientistas e sanitaristas. Mas em tempos de guerra, eles também foram transformados em armas. Neste vídeo, você vai mergulhar em um dos cenários mais assustadores do futuro: o uso de agentes patológicos como armas de guerra. Um mundo onde o inimigo não vem armado com tanques ou bombas, mas sim com vírus invisíveis, bactérias resistentes e toxinas que podem matar milhares sem que um único tiro seja disparado. As guerras biológicas não são um conceito novo. Ao contrário, elas remontam a séculos atrás. Na Idade Média, corpos infectados eram catapultados por cima dos muros de cidades inimigas como uma forma primitiva de contaminação. No século XX, durante as duas grandes guerras, governos começaram a investir em programas secretos para o desenvolvimento de armas biológicas. E embora os tratados internacionais tenham proibido formalmente esse tipo de armamento, o conhecimento e os laboratórios permaneceram ativos, muitas vezes escondidos sob a fachada de pesquisa científica. O que mudou nos últimos anos foi a facilidade de acesso à informação genética, o avanço da biotecnologia e a fragilidade crescente dos sistemas de saúde em países instáveis. Hoje, qualquer laboratório minimamente equipado pode manipular organismos patogênicos com precisão assustadora. E em tempos de tensões globais, desequilíbrios políticos e guerras híbridas, o uso da biologia como arma de destruição silenciosa deixou de ser apenas uma teoria da conspiração e passou a ser uma possibilidade concreta. Imagine um mundo onde, ao invés de invadir um território com tropas, uma potência infecta silenciosamente a população com um vírus altamente transmissível, mas com sintomas retardados. Em questão de semanas, cidades inteiras seriam afetadas, hospitais colapsariam e o pânico se espalharia. Não haveria alarme de ataque, nem radar que detectasse o inimigo. A arma se espalharia pelo ar, pela água ou até pelo contato físico, disfarçada de gripe, febre ou resfriado comum. Os possíveis agentes biológicos são tão diversos quanto mortais. Entre eles, destaca-se o antrás, uma bactéria extremamente resistente que pode sobreviver em esporos por décadas e matar rapidamente se inalada. Outro exemplo é a toxina botulínica, considerada a substância mais letal já registrada pela ciência. Poucas nanogramas já são capazes de matar um ser humano. Há também o vírus da varíola, erradicado da natureza, mas ainda armazenado em laboratórios de segurança máxima, e que, se reintroduzido, encontraria uma população mundial totalmente desprotegida. No cenário de uma guerra biológica moderna, os alvos mais prováveis não seriam bases militares ou centros de comando, mas sim aeroportos, estações de metrô, mercados públicos e grandes centros urbanos. Locais de grande circulação, onde o contágio seria rápido e quase impossível de conter. Um agente patológico cuidadosamente escolhido poderia se espalhar de forma silenciosa por dias antes que os primeiros sintomas aparecessem. E quando o sistema de saúde finalmente identificasse o surto, seria tarde demais. Outro risco crescente é o uso de organismos geneticamente modificados. Cientistas já são capazes de editar vírus e bactérias em laboratório, alterando sua capacidade de transmissão, sua resistência a antibióticos e sua taxa de letalidade. Um inimigo com conhecimento técnico pode, por exemplo, modificar um vírus como o Ebola para que ele seja transmissível pelo ar, algo que naturalmente não ocorre. As possibilidades são sombrias e a ciência está anos à frente da legislação e da capacidade de fiscalização internacional. Governos do mundo inteiro sabem disso.
Alguns países possuem departamentos inteiros dedicados ao estudo e defesa contra ameaças biológicas. Existem planos secretos de contenção, protocolos de quarentena militar e unidades especiais de resposta rápida. Mas mesmo com toda essa preparação, a verdade é que nenhum país está 100% pronto para um ataque invisível. A pandemia da Covid-19, apesar de não ter origem confirmada como arma biológica, já demonstrou o quanto o mundo é vulnerável quando o inimigo é microscópico e impiedoso. Em uma guerra biológica moderna, nem sempre o objetivo seria matar. Às vezes, desestabilizar uma economia já é suficiente. Um vírus que paralise o funcionamento de uma capital, provoque medo na população e obrigue o governo a decretar estado de emergência, pode ter efeitos mais devastadores que uma bomba. E o mais perverso, com dificuldade de rastrear a autoria, dificultando qualquer retaliação direta. É a guerra perfeita para um mundo onde tudo pode ser negado, tudo pode ser sabotado e tudo pode ser escondido por trás de um jaleco branco. O futuro pode ainda reservar algo mais perigoso, a manipulação de vírus com afinidade genética. Imagine um vírus criado para atacar apenas determinadas características genéticas, como grupos étnicos ou populações específicas. Parece ficção científica, mas estudos já mostram que algumas doenças afetam mais determinados perfis genéticos que outros. Em um cenário extremo, armas biológicas poderiam ser criadas com base em perfis populacionais de DNA. Um tipo de genocídio silencioso e impossível de ser detectado a tempo. Ao mesmo tempo, a popularização da inteligência artificial e da automação pode acelerar a criação desses organismos. Softwares de IA já são capazes de prever mutações, identificar vulnerabilidades em organismos vivos e até propor estruturas moleculares letais. Em mãos erradas, a combinação de IA, engenharia genética e instabilidade política pode ser o estopim de uma nova era de guerra. Uma era onde a morte não chega por exércitos, mas por gotas de saliva, espirros ou até por um simples aperto de mão. Mas ainda há tempo. A ciência que hoje pode criar também pode proteger. Vacinas, sensores biológicos, sistemas de vigilância sanitária, protocolos de resposta global. Tudo isso pode ser desenvolvido e aprimorado para defender a humanidade de uma ameaça que talvez já esteja se aproximando. O primeiro passo é a conscientização. O segundo, o investimento em saúde, ciência e ética. O terceiro, talvez o mais difícil, é manter o equilíbrio entre poder e responsabilidade. Guerras biológicas não deixam escombros, deixam silêncio, não explodem, mas colapsam. E talvez a pergunta mais importante a se fazer não seja se isso vai acontecer, mas sim quando e com que intensidade. O futuro não será decidido apenas no campo de batalha tradicional, mas sim nos laboratórios, nos dados genéticos e na forma como as nações encaram a ciência, como instrumento de cura ou como arma de destruição. Guerras biológicas não são mais enredos de filmes distópicos. Elas são possibilidades concretas, alimentadas por avanços tecnológicos, interesses ocultos e pela capacidade humana de transformar ciência em arma. O mundo já não precisa de tanques para destruir nações. Hoje, bastam dados genéticos, um laboratório escondido e a decisão de cruzar uma linha invisível, mas mortal. Diante disso, cabe a cada um de nós não apenas refletir, mas cobrar responsabilidade, investir em conhecimento e estar atento aos sinais. Porque o inimigo do futuro pode não usar uniforme, mas pode estar sendo cultivado agora mesmo em silêncio. Se você assistiu até aqui, é porque se importa com o que vem pela frente. Então, não guarde essa mensagem só para você. Compartilhe, comente, se inscreva no canal e ative o sininho.
Toda semana trazemos vídeos como esse, com conteúdo profundo, real e que te faz pensar no que realmente importa. Obrigado por assistir. E lembre-se, o futuro pertence a quem está preparado. E a preparação começa pela informação. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá e cuide-se.